Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida. E que dentro da tua casa, entre a paz, entre a abundância e entre o livramento do Senhor. Oramos por um livramento extraordinário. Oramos por um livramento grande, poderoso do Senhor na tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Derrama graça, Senhor. Derrama favor, Senhor. Abre as portas, Senhor. Dá alegria, dá força, dá um ânimo novo. Abre caminhos. Traga, Senhor, recursos que vêm do teu trono para a vida dessa pessoa. Não só os financeiros, mas os recursos por meio de gente, os recursos por meio de ideias, por meio de inspiração, os recursos por meio de oportunidades. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção e oramos para podermos ouvir a tua voz com clareza. Não queremos errar o caminho, não queremos fazer maus negócios, não queremos tomar más decisões. Nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar na tua palavra, a caminhar nas tuas direções, a caminhar debaixo das instruções que o Espírito Santo de Deus nos dá. Oramos, Senhor, por grandes conquistas. Oramos, Pai, para que o dia de hoje seja totalmente envolvido pelo Espírito Santo de Deus e seja um dia bom, seja um dia agradável, seja um dia de milagres, seja um dia onde tenhamos acesso à sabedoria divina. Senhor, nós te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta, e pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos envolva com a sua presença. Queremos ser cheios da presença de Deus. Queremos que a nossa casa, o nosso ambiente seja cheio da presença de Deus, o lugar que nós trabalhamos cheio da presença de Deus, e queremos caminhar em vitória, guiados pelo teu Santo Espírito e livres também de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, que todo medo renda-se a Jesus Cristo, que toda insegurança renda-se a Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus, colocamos a nossa fé na palavra de Deus. Estamos debaixo da mão do Senhor, da mão poderosa do Senhor. O mal não tem poder sobre nossas vidas para nos influenciar, nem para nos tocar, ou de qualquer maneira poder trazer atrasos ou impedir e bloquear as nossas bênçãos. Declaramos os caminhos abertos por Deus, declaramos que a nossa vida está abençoada, que estamos fortalecidos pela força do Senhor em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Que prazer estar aqui com você nesse começo de dia. Deus te abençoe e que na tua vida entre a paz, entre a abundância do Senhor, que na tua vida entre o livramento do Senhor. Essa semana nós estamos orando por livramento, uma direção que o Senhor nos deu, e eu creio, Deus está dando muitos livramentos em nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero dar o testemunho de uma mulher, da Leide, o nome dela. Olha o que ela escreveu para mim. A paz a todos. Estou passando aqui para agradecer, pois para a honra e glória do Senhor, minha mãe está curada de 7 nódulos de câncer malignos. Pela segunda vez, Deus, nosso Pai, nos deu a vitória. Nossos corações estão cheios de gratidão, pois depois de tantas lutas, a cura veio por completo.
Como é bom ter um Pai que nos ouve e nos conforta nas horas mais difíceis. Gratidão a Deus por tudo. 7 nódulos. Jesus Cristo é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Olha o poder de Deus manifestado através das orações. Não pare de orar. Não pare de orar. Deus ainda faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso, creia, coloque a sua fé em Jesus. Eu nunca pedi para vocês e nunca irei pedir para vocês colocarem a fé em mim. Não colocam a fé em mim, coloquem a fé em Deus. Coloquem a fé em Jesus Cristo. Porque quem faz milagres é Ele e Ele vive. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Aleluia, aleluia. A nossa fé está nele. Glória a Deus, Jesus vive. E hoje eu quero trazer uma palavra que vai abrir muito os teus olhos. Como responder à voz de Deus? Uma coisa é fato, Deus fala. E se Deus fala e você não ouve, logo quem está errado é você. É por isso que, assim como eu fui feito para ouvir a Deus, é meu trabalho, cabe a mim aprender a discernir as formas que Deus está usando para falar comigo. Quer ver, ontem minha esposa me convidou para ir na academia, caminhar com ela, e eu fui. Aí eu coloco um fonezinho de ouvido aqui, um fonezinho de ouvido ali, e comecei a minha caminhada, e ela começou a fazer os exercícios dela. Eu estava ali, ouvindo uma pregação, e estava assim, olhando para fora. Tem um jardim bonito assim, do lado de fora. Eu fiquei olhando enquanto caminhava, uns fonezinhos no ouvido, escutando. Daqui a pouco o Espírito Santo veio e falou comigo. E sabe, tem coisas que Deus fala com a gente que não anima a gente, mas sabemos que é a coisa certa. Sabemos que o que Deus fala, é a coisa certa. E muitas vezes o que Deus vai falar não vai te agradar. Porque você está querendo fazer isso e Deus está dizendo, não, eu até deixo que você faça isso, mas não sai disso. Então a voz de Deus, quando ela não vem para fazer a sua vontade, ela vem para revelar a vontade de Deus para a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo ontem. Deus veio e falou algo, Ele disse, eu permito que você faça isso, mas eu não permito que você saia disso. Eu disse, entendi, Senhor. Não é 100% a resposta que eu estava buscando, porque eu entrei num propósito de consagração ontem, e o Senhor ontem mesmo veio com essa instrução do alto para a minha vida. E sabe, aquilo ali me trouxe não uma alegria. Aí você diz assim, puxa, mas se é a voz de Deus tem que trazer alegria, não dá para trazer tristeza. Quando Deus diz um não para você, geralmente não vai te dar alegria. Vai dar outra coisa, até tristeza. Mas dentro de você, você sabe, Ele é meu Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu vou confiar nele. E um detalhe, as coisas com Deus, hoje, Deus diz não para isso, mas amanhã Ele pode dizer sim. Não é que Ele muda, não. Mas as direções de Deus, elas são atualizadas a todo tempo. Não para, é por isso que eu digo para as pessoas, sempre que elas vivem em qualquer momento de estagnação na vida delas, isso é um sinal. A estagnação é um sinal de Deus. Não só a estagnação, como o retrocesso. Que são duas coisas, né? A estagnação, você parar, mas o retrocesso também é um sinal. Tem um texto de Hebreus 3,15. A Bíblia diz assim, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração,
como foi na rebelião. Olha só. Se vocês hoje ouvirem a voz de Deus, a Bíblia diz aqui, não endureçam o coração. Não endureçam, como foi na rebelião. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu coração alinhado em obediência ao que Deus vai falar com você. Ore sobre tudo e espere pela resposta que vem da boca de Deus. O não de Deus pode ser amargo em primeiro momento, mas depois você vai ver que é doce. Porque tem coisas que Deus não permite e, sabe, você queria muito que Ele permitisse. E em primeiro momento aquilo é amargo, mas depois vira doce. Porque você entende da seguinte maneira, se Deus não permitiu, Ele tem um propósito. Se Ele me disse isso agora, Ele tem um propósito. Eu posso não entender a totalidade do plano de Deus, mas eu tenho que respeitar. Eu estou sempre dizendo, Deus vê o futuro. Deus tem muitas vantagens, mas uma das vantagens que Deus tem e que o ser humano não tem essa vantagem, mas com Deus ele pode, eu posso dizer, dar uma olhadela no futuro, por causa das revelações, das direções do Espírito Santo, é que Deus vê todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, sabe tudo para trás, sabe tudo agora e sabe tudo de amanhã. Então, se Deus sabe tudo de amanhã, algumas coisas que Ele diz para você não hoje, é porque Ele está vendo. Ele está vendo algo amanhã. Quando Abraão, ele recebeu a instrução de levar Isaque até os montes Moriá, e Deus falou para ele entregar o Isaque, ali foi a prova da fé de Abraão. E Abraão fez tudo direitinho. A direção era uma: vá lá e entregue seu Isaque. E Abraão estava pronto para isso. E antes dele dar o golpe final, o Senhor falou com ele. E Abraão então não deu o último golpe. Deus mudou a direção. Deus proveu uma nova direção. Então tem coisas que Deus diz não para você hoje, mas amanhã Ele pode dizer sim. Tem coisas que Deus diz para você, não é o tempo ainda, mas amanhã Ele pode dizer, agora chegou a hora, filho. Vai, porque eu estou contigo. Então nós temos que entender as formas que Deus trabalha. As atualizações divinas vêm a nós. Então, se Deus disse não agora, Ele sabe o porquê. Certo, esse não é o momento, mas Ele pode dizer sim amanhã. Confie no plano de Deus, esteja com seus ouvidos totalmente alinhados com Deus. O que vem de Deus não bagunça a sua vida, organiza a sua vida. Não confunde, esclarece. Porque tem certas respostas que às vezes parece que são mais demoradas. E quando vem a resposta, não vem o que você quer. Mas aquela resposta, ela é esclarecedora. Sabe por quê? Porque ela revela algo para o seu momento. E está revelando algo sobre o que você deve fazer agora. Porque amanhã, Deus pode atualizar essa direção. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, quando eu fui para Santa Maria, eu pensei que era definitivo. Mal sabia eu que eu iria ser uma ferramenta de Deus para abençoar a igreja lá, para abençoar outras igrejas do sul, para ser um semeador. Fui lá só para semear. Estava feliz da vida, mas Deus me levou lá só para semear. E sabe, teve um dia que eu estava muito chateado. Eu não fico chateado com Deus, sabe, mas eu fiquei chateado dos investimentos que eu fiz. Porque eu pensei que aquilo era definitivo e quando cheguei lá,
Deus começou a falar comigo que não era definitivo. E eu pensei, puxa vida, mas o Senhor poderia ter me avisado antes. Mas em tudo tem um propósito. Em tudo, olha, eu posso afirmar para você que Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Hoje eu posso ver a mão de Deus na minha vida, porque a minha visão abriu mais, Deus tirou coisas do meu coração, me alinhou ao propósito dele, abriu novas portas, novas oportunidades para mim, coisas aconteceram assim que me trouxeram muita alegria. E sabe, quando você caminha pela direção de Deus, o tanto de informações que você recebe que você não sabia, isso traz tanta força para você. É por isso que às vezes Deus tem que deixar um lugar desconfortável para você sair de lá totalmente. E às vezes Deus precisa explicar certas coisas para nós, porque de outra maneira, sem Ele dizer não, a gente não entenderia. Olha só para Elias, em 1 Reis 17, Elias estava confortável, lá no ribeiro, bebendo a água do ribeiro, os corvos trazendo para ele fast food, e de repente o Senhor diz para ele, Elias, esse lugar não dá mais para você. E o que Deus faz? Deus faz com que o ribeiro seque, e Deus faz com que os corvos parem de trazer alimento. E aí mudou a direção. Elias teve que sair do ribeiro, e Elias teve que ir para a casa da viúva de Sarepta. Sabe, com os profetas, Deus vai trabalhar com eles de uma maneira diferente, porque Deus quer que eles aprendam a seguir os movimentos de Deus. Então, o que você tem que estar apegado, a sua residência, sempre será o centro da vontade de Deus. A sua residência será aonde Deus disse para você estar, e ali Deus vai te abençoar. José sonhava alto, mas tinha estrutura de filho mimado. A cova e a prisão não foram castigos para José, como muitos pensam. Não foi. Você sabe o que foi a traição, a prisão, a injustiça na vida de José? Foram ensaios para o trono. Ele era um filho mimado e precisava ter postura de um príncipe, de um governador. Precisava ver a vida de uma maneira diferente. Mesmo ele tendo dom, mesmo ele temendo Deus, mesmo Deus tendo dado capacidades incríveis para ele, ele era um filho mimado. E Deus precisou trabalhar nele. E ele teve que discernir o que Deus estava falando em cada momento da sua vida. O desafio nosso, meu e seu, é discernir o que Deus está falando em cada momento da nossa vida. Há momentos da nossa vida que Deus diz, filho, acelera. E tem outros momentos que Ele diz, ei, bota o pé no freio e tira um tempo para me buscar. Tira um tempo na minha presença. Porque aquilo que eu quero fazer na tua vida, você precisa se preparar um pouco mais. Então, sabe, Deus, Ele trabalha conosco de uma forma misteriosa. Deus trabalha conosco de uma forma sobrenatural. E nós temos que aprender a confiar no seu plano, a confiar na sua direção. E glória a Deus por isso. Eu deixo essa palavra no teu coração, porque eu sei que essa é uma palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa instrução? Recebe essa palavra aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com muitos de vocês. É por isso que você tem que aprender a ouvir a Deus. Todos vocês precisam aprender a ouvir a Deus. Eu preciso aprender, eu estou aprendendo a cada dia mais.
Amém? E eu digo para você, Deus me surpreende? Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, meu lançamento. Olha que lindo. Um devocional, uma palavra para cada dia. Aqui tem uma oração para você fazer comigo. E aqui tem um espaço em branco bem aqui embaixo, não sei se você está enxergando. Um espaço para você fazer a sua própria oração a punho. Você pega uma caneta e você faz a tua oração. E esse aqui é o Café com Jesus 1, que você pode adquirir também. Nossos livros são atemporais. E aqui tem uma cartinha profética que está dentro de cada um dos livros, com uma palavra profética e com um salmo para você. Amém? Muito bem. Eu quero agora convidar você a conhecer o projeto missionário que Deus colocou no meu coração. Faz mais de 2 anos que eu estou na televisão. Tem sido um desafio para nós nos mantermos na televisão, mas nós cremos que Deus dá semente a quem semeia. E acredito que é assim que Deus tem sustentado esse projeto missionário, essa nobre missão que Deus me deu, de levar a palavra de Deus e de levar as orações através da televisão. Eu tenho um programa de segunda a sexta-feira na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. Eu tenho feito o meu melhor e Deus sabe, já fazem mais de 2 anos. E junto comigo está nessa os parceiros doadores. Eu congrego numa igreja aqui em Alphaville, ajudo nessa igreja, estou grande parte dos meus domingos aqui nessa igreja, mas eu tomei uma decisão de não ter salário da igreja e tomei uma decisão também que não quero que a igreja me ajude nos meus programas de TV. Porque assim como Davi disse, eu não darei a Deus coisa alguma que não me custe nada. Eu fiz a minha escola de profetas, agora, mês passado, aliás, esse mês, aqui em Alphaville, e o aluguel que eu pagaria para o hotel, eu paguei para a igreja. Não quero nada de graça da igreja, ao contrário, eu quero ser um semeador. E eu sei que Deus me abençoa por essas atitudes. Se você decidir ser um parceiro doador do nosso ministério, nos ajudar nessa nobre missão, desejar, eu te agradeço, muito obrigado, e vou orar por você para que Deus te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. E se você quiser se tornar um parceiro doador, vá até o meu site www.vinicius07.com.br e se torne um parceiro dessa obra que está abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas todo santo dia, ok? Muito bem. E um detalhe, hoje 10 da manhã eu vou estar ao vivo na academia aqui no Global, tá? E hoje eu vou terminar a introdução para entrar nos sonhos proféticos, tá? Então você que é meu aluno da academia Kindle, 10 horas da manhã eu vou entrar ao vivo na academia, certo? Muito bem. E às 9 da manhã eu vou estar aqui no YouTube e depois às 18 horas também. Se você quiser se tornar meu aluno, vá até meu site, lá tem as informações também, o que é a academia aqui no Global, certo? Os módulos que tem lá dentro e também você vai poder ter acesso a direções especiais que hoje nós daremos ao vivo na aula da academia. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome, e quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou, colocando a mão sobre a virilha de uma pessoa, um pouco acima até da virilha, mas essa pessoa sente muita dor, ela tem algum problema aí. Eu quero declarar saúde sobre você, em nome de Jesus Cristo. Tem um mecânico que me escuta também, tem uma oficina dele, e ele tem pedido a Deus provisões, ele tem pedido a Deus pessoas para trabalharem com ele. Você tem uma visão de avanço, de crescimento. Deus vai abençoar essa tua oficina. Amém? Deus vai te abençoar também com as pessoas certas, em nome de Jesus Cristo. E se prepare, porque você não vai ficar só num lugar. Deus colocou isso no seu coração, você vê mais de uma oficina. Deus vai te honrar nesse teu projeto. O Senhor também me disse, diga para Leila que eu estou defendendo ela dos seus inimigos. O mal não vai prevalecer contra a tua vida, Leila. Maior é Deus sobre ti. O Senhor já te deu grandes livramentos, mas o Senhor também está agora afastando de ti aquilo que estava lutando contra a tua vida, que estava lutando contra a tua casa. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que faz aniversário agora, dia 19 desse mês. E o Senhor manda dizer para você, estou abrindo o céu sobre ti e terás grandes respostas da minha parte, em nome de Jesus. Me veio a palavra também Gate. Eu não sei o que essa palavra significa, mas significa algo para alguém. Deus está te visitando nesta hora e você vai ter colheitas incríveis da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários a palavra livramento, Senhor, porque nós estamos orando por livramento. Senhor Deus e Pai, oramos em nome de Jesus e pedimos o livramento do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Opera milagres na vida dela, intervém na vida dela, coloca a tua mão sobre a vida dela, opera o sobrenatural na vida dela, Senhor, e traga, Senhor, um tempo novo, um tempo de favor incrível, de promessas cumpridas, de bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Aleluia, aleluia. Senhor, quebra as correntes do inimigo, desfaz o laço mortal, dá livramento a esta casa, aos filhos, aos netos, à nora, ao marido, à esposa, livramento do Senhor, livramento do Senhor. Eu libero essa palavra profética, o livramento do Senhor está entrando aí agora, a paz está entrando aí agora, a abundância do Senhor está entrando aí agora. Eu declaro em nome de Jesus, não faltará provisão, não faltará suprimento, não faltará recurso sobre tua vida, sobre tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, remove todo o mal no caminho dessa pessoa. Eu também oro por mulheres que desejam engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida delas agora e logo, logo elas venham se alegrar pelo sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, seja curado. Jesus Cristo é da saúde. Jesus Cristo opera na tua vida. Ser tocado por Deus agora. Aleluia. E que o dia de hoje seja uma bênção. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Guia-nos, livra-nos do mal e nos abençoe com muitas bênçãos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a você. Compartilhe essa oração e se você conhece mulheres que desejam engravidar, manda essa oração para elas também. Que Deus te abençoe, que teu dia seja uma bênção. 9 da manhã estarei aqui e 10 da manhã na Academia Quindo Global, se Deus quiser. Paz e prosperidade e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos portas abertas,
oramos por 7 portas de favor, em o nome de Jesus. E pedimos, Pai, o teu favor na nossa vida e no nosso caminho. Abra portas de oportunidade, de provisão sobrenatural, de milagres, de cura. Também oramos, Pai, por todos os problemas climáticos que o Rio Grande do Sul tem enfrentado, as enchentes, as águas tomando conta das estradas, tirando as pessoas das suas casas. Oramos e pedimos uma intervenção do Senhor, onde somente o Senhor pode acalmar as águas, Senhor. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor, pedimos o livramento do Senhor sobre o Rio Grande do Sul. Também oramos, ó Deus, pela paz no mundo, para que cessem os conflitos, os ânimos exaltados, as guerras, no nome de Jesus. E oramos, Pai, também por uma grande porta, a porta da salvação de todos da nossa casa. Que todos eles tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Oramos para que todos eles conheçam Jesus, sejam salvos, tenham o seu nome escrito no livro da vida. E como disse Josué, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Abra uma porta também, Pai, que é a porta da honra, a porta do avanço, a porta da aceleração, no nome de Jesus Cristo. Também te pedimos, Pai, afasta do nosso caminho a confusão, afasta do nosso caminho a maldade, a inveja, o espírito contrário, aquele rosto, Pai, de rejeição, aquela opressão do mal que tenta, Senhor, impedir com que acessemos lugares e com que avancemos. Pedimos a tua proteção sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Graças, Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que vai abençoar muito a tua vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, compartilhar com você o que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu quero ler o testemunho da Alessandra, e ela escreveu assim: a paz. Eu não poderia deixar de testemunhar. Minha querida amiga Rosana fez um exame e nele acusou um tumor no pulmão. Nas orações da manhã e da noite, eu sempre colocava o nome dela pedindo a Deus por misericórdia e declarando que eu iria testemunhar o milagre. Ontem ela me mandou uma mensagem dizendo que a biópsia deu negativo para tumor. Deus é lindo, Ele nos ouve. Agradeço a Deus pela sua vida. O Senhor tem sido um canal de bênçãos. E olha esse testemunho aqui também da Estela que eu recebi. Venho aqui dar meu testemunho. Em novembro de 2024, passei por algo muito doloroso que me levou a uma depressão, onde não conseguia falar, comer ou fazer qualquer coisa sozinha. Minha mãe, que já acompanhava as orações, me apresentou em um dia de crise, quando fiquei travada na cama. Desde então, peguei firme nas orações e Deus tem feito milagres na minha vida. Consegui tirar minha CNH, tenho me sentido feliz, voltei a trabalhar e a cuidar do meu lar. Recentemente comecei a pedir a Deus para me tornar mãe novamente. E para a honra e glória do Senhor Jesus, este mês recebi o meu milagre. A alegria voltou para o meu lar e para a minha vida. E o amor de Deus tem me mostrado o quanto Ele me ama e cuida dos mínimos detalhes. Vem vencendo dia após dia. E aquilo que um dia achei que seria o meu fim, Deus transformou em um lindo recomeço. Muito obrigado pelas orações. Que lindo o seu testemunho, Estela. E talvez o testemunho da Estela seja o testemunho de muitas pessoas que estão me ouvindo, que também caíram numa depressão e não têm mais vontade de absolutamente nada. Olha como Deus restaurou a vida dela e agora deu a ela um bebezinho também. Deus é maravilhoso, são as restaurações que Deus faz. E o outro testemunho também foi lindo, Deus curando um tumor, Deus revertendo uma situação. Deus é especialista em reverter situações. Eu tenho crido nisso. E você que está aqui, talvez até pela primeira vez que não acredita em milagres, veja esses testemunhos. Isso é suficiente para você começar a crer, para você caminhar e também buscar o seu milagre. Deus me deu uma palavra
que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 14, que diz assim: porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que haveria lugares que os seus discípulos iriam entrar e iriam ser rejeitados, expulsos, perseguidos. Porque aonde a luz entra, as trevas vão rejeitar. E é triste quando você é rejeitado por pessoas que você achou que iriam lhe receber. Você foi de bom coração ajudar essas pessoas. Você, se esforçou para semear no meio delas, para ajudá-las. De repente você recebeu uma oportunidade para treinar uma equipe, uma oportunidade para passar o seu conhecimento, uma oportunidade de ajudar em um lugar, ou até mesmo numa igreja, e as pessoas, em vez de lhe receberem, algumas acabaram lhe rejeitando. Isso aconteceu na Bíblia, isso aconteceu com os discípulos, isso acontece até hoje. As pessoas ignoram a direção de Deus, as pessoas ignoram a ajuda divina. Quando Deus manda uma ajuda, quando Deus manda até mesmo um ajudante do seu destino, não ignore as pessoas pensando que você sabe tudo. Não ignore uma ajuda, um ombro amigo, algo que Deus coloca no teu caminho para ser uma bênção na tua vida. É que nós estamos tão, eu posso dizer, marcados, com tantas feridas. É um histórico de traições, é um histórico que não dá para confiar em ninguém, que você, você tem medo de que qualquer pessoa que Deus envia para a sua vida, aquela pessoa, ela seja um ladrão, ou aquela pessoa seja um golpista, aquela pessoa seja má, e você muitas vezes acaba deixando de receber algo de Deus da parte dessa pessoa, por causa das resistências que você tem. Eu tinha resistência com muitas pessoas, que depois eu acabei conhecendo elas, e as resistências foram caindo por terra porque conheci essas pessoas nos bastidores. É claro que a gente sempre se surpreende com as pessoas, porque hoje elas podem estar de um jeito e amanhã podem estar de outro, mas em grande parte, eu vi que as coisas não eram como muitas vezes me falavam, quando, você tem uma visão de uma determinada coisa e aquilo é uma visão errada. O fato das pessoas não discernirem, o que você está fazendo, a bênção, a ferramenta que você está sendo na vida delas, faz elas perderem coisas que Deus tinha preparado para a vida delas. Jesus chegou em Nazaré para operar milagres, para libertar, para salvar. E quando ele chegou lá, ele viu um grupo de pessoas que o rejeitaram. Um grupo de pessoas que não o receberam, porque o conheciam. Esse é Jesus, o carpinteiro, o filho de José, filho de Maria. Seus irmãos estão aqui no nosso meio. E começaram a falar. E acabaram ignorando a presença poderosa de Jesus ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Às vezes Deus está falando com você e você está rejeitando. Deus está falando com você e você está ignorando. Você deveria dar a máxima atenção a quem Deus envia para a sua vida. As pessoas vão nos rejeitar sempre que elas se sentirem intimidadas. As pessoas vão nos rejeitar sempre que de alguma maneira elas olharem para você e, elas sentirem que você é diferente, que você carrega a luz, que você
é alguém de Deus. Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, ele foi ignorado por muitos, não por todos, mas por muitos. No entanto, ele não deixou de cumprir o seu propósito. De repente eu estou falando com pessoas que foram rejeitadas no seu trabalho, foram rejeitadas na sua família, foram rejeitadas na família do seu marido, foram rejeitadas na família da sua esposa, e você carrega essa mágoa dentro de você, e Deus está dizendo para você: ei, isso acontece. Foca no teu propósito e não deixa nada, nem ninguém perturbar você. Não deixa nada nem ninguém tirar você do seu propósito. Permaneça firme cumprindo o seu propósito, porque as rejeições fazem parte do caminho daquele que está crescendo. Se você foi rejeitado, acredite, Deus tem um plano na sua vida. Só é rejeitado aquele que carrega algo muito grande. Nós precisamos ter um coração aberto para aquilo que Deus está querendo fazer. Precisamos ter um coração aberto para quem Deus envia para nos ajudar, para ser uma bênção na nossa vida. Eu cheguei em um lugar e eu dei alguns conselhos para aquelas pessoas. Eu disse: vocês façam isso, isso e isso. E aparentemente assim eu vi que não houve resistência. Não houve resistência. E eles fizeram todas as atualizações que precisava ser feito dentro da empresa. Alguns meses depois, a prosperidade entrou de uma forma abundante e sobrenatural. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Há momentos que Deus vai enviar alguém para lhe dar uma direção, e você tem que ser humilde para receber aquela instrução e para seguir aquela instrução que te foi dada. A maneira como você recebe um servo de Deus ou um enviado de Deus diz muito, não só sobre o seu caráter, mas sobre aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aqui a Bíblia diz: se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saídes daquela casa ou cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Muitas pessoas têm que se arrependerem por não aceitarem o que Deus envia para a vida delas. Muitas pessoas têm que se arrependerem porque estão ali passando, momentos difíceis, estão sendo derrotados, estão apanhando na vida, estão sofrendo e não querem dar o braço a torcer. Talvez eu esteja falando até mesmo com alguém que sempre tem rejeitado as minhas orações e que agora parou por um momento para escutar. Mas você tem tantas ressalvas dentro de você, você tem tantas rejeições, que você não consegue, se acalmar para receber a palavra, porque você já pensa, que talvez eu faça com você o que outros acabaram fazendo. Talvez você está tão cheio de feridas, está tão cheio de cicatrizes, que você não acredita mais em nada, não acredita mais em ninguém, e você acha que Deus não pode trazer algo novo para a tua vida, ou que Deus não pode usar alguém para te abençoar. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e eu entreguei uma palavra profética para essa pessoa, porque muitas vezes é assim que acontece. Eu não acredito em nenhum tipo de, momento profético, onde a pessoa quer dar um show e esquece da palavra pregada. Não, se Deus me dá uma palavra profética, eu falo, mas eu continuo na pregação, e vocês já estão acostumados comigo, e muitas palavras proféticas eu entrego para as pessoas, assim, conversando com elas. Olha, Deus me mostrou isso a seu respeito, assim, é desse jeito, é dessa forma, e eu vou conversando com a pessoa e vou entregando o que Deus me mostrou. E eu estava conversando com uma pessoa, e liberei uma palavra profética para a vida dele. E depois que eu entreguei aquela palavra, aquela pessoa chorou muito, se quebrantou. E depois olhou para mim e disse: eu não acreditava que Deus ainda pudesse usar alguém para falar com a gente. Aí ele me contou as experiências que ele passou no passado, experiências ruins, experiências negativas com pessoas
que eram verdadeiros, sabe, eram servos de Satanás, não eram servos de Deus, eram servos de Satanás. Aí ele chorando ainda, falando comigo e disse, agora eu acredito, agora eu acredito. E eu disse, Deus nunca parou de falar. Mas quando nós rejeitamos as coisas de Deus por causa de outros, por causa, sabe, de um histórico de pessoas que nos feriram, que nos machucaram, nós fechamos as portas para o novo de Deus. Nunca feche as portas, não tenha medo, porque no meio da sua caminhada você vai ter que discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre a palavra que veio certa e aquela palavra que veio para lhe derrubar, que não veio do Senhor. Mas não tenha medo de receber e não ignore. Seja aberto a tudo aquilo que Deus pode fazer, a tudo aquilo que Deus pode realizar. As pessoas rejeitam a palavra profética e perdem, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. As pessoas precisam ouvir a palavra profética, elas precisam ouvir o que Deus fala, para terem as suas vidas mudadas, para viverem algo novo de Deus. O diabo sempre odiou a palavra profética, sempre odiou o que vem de Deus. Por isso não rejeite quando Deus enviar algo ou enviar alguém para a sua vida. É coisa mais triste, sabe? As pessoas fazendo as coisas e os outros rejeitando. As pessoas tentando fazer o bem e gente rejeitando. Tem gente que entra numa igreja só para rejeitar aquilo que está sendo feito. Não seja assim. Não seja essa pessoa tão, sabe, maliciosa, tão dura de coração. Aprenda a abraçar o que Deus manda para você. Em nome de Jesus, eu compartilho essa palavra ao teu coração hoje e sei que essa foi uma palavra profética para a sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também pedir a você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, parentes, nós estamos orando por 7 portas. Amém? 7 portas de favor. Compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Em nome de Jesus. Quero lhe convidar a domingo agora, às 9 horas da manhã, estar junto conosco, aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Eu estarei ministrando uma palavra profética, estarei orando pelos doentes e convido você a estar junto conosco nesse domingo. Amém? Tenho certeza de que você vai ser tocado por Deus. Também eu quero dar aqui o nosso anúncio que eu estarei em Roma na semana que vem. Eu estarei ministrando sexta e sábado em Roma, na Itália. E vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Se você não é aluno da academia aqui no Global, eu lhe convido a ser nosso aluno, a participar dos eventos, até porque mês que vem nós vamos ter um grande evento dentro da academia e você não pode perder. Amém? Já estamos nos preparando. Assim como esse mês eu fiz a Masterclass Sonhos e Visões, o mês que vem eu vou fazer uma Masterclass especial só de visões. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional extraordinário que está abençoando a vida de muitas pessoas. Vai te abençoar também. E esse aqui, o livro Unção do Rompedor. Como que a unção de Davi, que Deus derramou sobre a vida de Davi, tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel, fez dele um rei. Essa unção do rompedor é tremenda quando ela toca na vida de alguém. Aprenda a adquirir essa unção. Esses 2 livros você pode adquirir no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários qual é a porta que você está buscando que se abra para você. Escreve aqui. É uma porta na saúde? É uma porta sentimental? É uma porta de um negócio que você está orando? É uma oportunidade que você está orando? O que você está orando? Coloca aqui nos comentários agora qual que é a porta que você está orando. Pode colocar e numerar até 7 portas.
Amém? Estamos orando por 7 portas de favor. Pode numerar as portas aqui nos comentários, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa de Fortaleza que está me escutando nesse momento. Deus te visita agora. Deus te visita agora. E o Senhor me mostrou como se Ele estivesse afastando, sabe, uma pessoa da vida dos teus filhos. Uma influência má. Ou uma pessoa que tinha talvez uma outra intenção. Deus está afastando da tua vida e da tua casa, seja você quem for, em nome de Jesus. O Senhor também me disse, diga a Maíra, que eu estou visitando ela e a sua família, e que o Senhor deu um sinal para você. Eu vi um sinal de Deus, e não sei se foi um sonho com criança, ou se foi uma visão que Deus deu, mas o Senhor manda dizer para você, será muito melhor do que você imagina. Em nome de Jesus, pega essa palavra, será muito melhor do que o que você imagina. Amém? É uma palavra que Deus está enviando para alguém. O Senhor também me disse que haveria gente daqui de Campinas, região próxima aqui de nós, que está me escutando nesse momento. E que Deus me disse algo sobre essa pessoa de Campinas. O Senhor me disse que está visitando este lugar, está visitando com avivamento, sabedoria, seja você quem for, Deus está derramando sabedoria, Deus está ungindo você, cobrindo você em intercessão e lhe dando fé para você vencer toda inveja, E você tem escutado 3 pessoas constantemente. Você tem escutado 3 pessoas constantemente. Você de Campinas que está aí me ouvindo. Deus vai levar você a um novo termo, a um novo lugar. Em nome de Jesus. O Senhor está derramando essa graça sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí também. Ela faz aniversário dia 31 de março. Deus te visita agora. Deus te visita agora, seja você quem for, da onde for, o Senhor te visita agora, está quebrando correntes que estavam prendendo a ti, a tua casa. O Senhor está tirando um vício maldito da tua família, está libertando tua casa. Há uma pessoa também que está me ouvindo aí, que estava com uma dor aqui no lado direito, bem aqui, do lado do peito, sabe? Uma dor aqui, bem aqui nessa região. Seja você quem for, seja curado agora. Seja livre, seja liberto no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também está curando uma pessoa do seu calcanhar direito. Há uma cura tocando você. Seja você quem for, problema no calcanhar direito. Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você agora, se você me permite. E eu quero lhe convidar, eu vou estar ao vivo às 9 da manhã hoje. E depois nós teremos a oração às 18 horas. Eu convido você a estar conosco e a caminhar
nessa unção profética. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e dá vitória a ela. Tira, Pai, a confusão do caminho dela. E nós oramos para que essas 7 portas de favor se abram agora para ela e para toda a sua casa. E uma das portas que nós temos orado, pedindo mais e mais ainda a favor, é a porta da salvação. Senhor, traga a salvação a todos essa família. Oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, toda alergia, todo câncer, todo tumor, nódulo, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. E que essa pessoa seja curada, que o mal desapareça, que todo problema no corpo físico dessa pessoa seja restaurado agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus opera milagres, Jesus intervém. Eu oro por mudanças, Pai. Eu oro por transformação agora, Pai. No nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória, dá avanço para ela. E aquele que tem recebido a palavra, Pai, que tem sido uma terra fértil, aquele, Pai, que tem recebido, que tem abraçado a palavra, que tem abraçado as instruções de Deus, faz essa pessoa crescer, faz ela prosperar, faz ela avançar, faz ela ter, Senhor, sinais da sua obediência e da sua entrega. Oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, e te pedimos fortalecimento, inclusive para aquelas pessoas que moram, Senhor, no interior, que moram na campanha, que estão me ouvindo nesse momento. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória, ajude-a, Pai, no seu trabalho, no seu dia a dia. Ela não está sozinha, tua força está sobre ela, sobre a sua casa. Eu oro, Senhor, para que toda casa vença. Eu oro para que toda família prospere. Eu oro para que todo lugar onde está se recebendo a mensagem, está se recebendo a palavra profética, que ali, naquele lugar, haja milagre, haja transformação. Que a unção de Deus, a glória de Deus entre nesse lugar, a glória de Deus entre nessa casa e que a vida do Senhor transforme realidades no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa e tudo que está ligado a você, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ser visitado pelo poder de Deus, ser visitado pela glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então compartilhe agora. Amém? Manda aí nos grupos de WhatsApp, manda para amigos, para parentes. Às 9 da manhã estarei junto com vocês e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.